você acompanha anime, você já deve ter ouvido falar de Tokyo Ghoul. É um anime muito famoso, ficou muito conhecido há um tempo atrás e muito conhecido também por seu traço único, por suas cenas bem marcantes. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar passo a passo como desenhar qualquer personagem desse anime e vou te explicar como você que está querendo aprender a desenhar mais rápido pode se aproveitar em desenhar os personagens de Tokyo Ghoul. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo aqui vamos desenhar os personagens de Tokyo Ghoul. Para você que não sabe mais ou menos como é que funciona essa série, eu vou te explicar de uma forma bem rápida. Eu vou te explicar qual é o traço daquele anime. Por que isso? Todo anime tem um criador, todo anime teve um autor próprio que desenhou todos aqueles personagens. Então, assim como eu, assim como você, esse autor, ele tem características do traço dele próprio, ele tem um traço único dele mesmo. Então, se você dominar esse traço do autor, você entender o que ele está querendo passar, como que ele está querendo fazer os personagens dele, vai ficar muito mais fácil para você desenhar os personagens. Então, vamos usar o exemplo Kaneki. O Kaneki, eu acho que fala assim, que é o protagonista de Tokyo Ghoul. Ele é o personagem que mais aparece, então geralmente ele vai ditar o padrão, podemos dizer assim. Eu vou pegar ele nessa forma já mais um demônio, assim, porque é meio que a forma principal dele, vamos dizer assim. Antes ele é um pouquinho diferente, mas não tanto. Primeira coisa, o cabelo branco. O cabelo branco, ele é geralmente, às vezes não, mas geralmente é um personagem que tu quer um pouco mais de destaque. Porque ele realmente chama mais atenção. Não é comum um jovem ter um cabelo totalmente branco. Não é comum isso, então um personagem que é para chamar um pouco mais de atenção, ele geralmente tem o cabelo branco. Uma outra característica muito legal desse cabelo é que as mechas dele são muito fininhas. Olha quantas mechas tem, e são mechas realmente bem fininhas, são bastante mechas. Então isso é muito importante de você lembrar. O cabelo dele vai ter muita mecha, mechas bem fininhas. E uma questão muito importante sobre cabelo, que você nunca pode esquecer, é que cada mecha do seu cabelo é única. Se você pegar o seu cabelo mesmo e começar a mexer nele, tu vai ver que cada fio, tem vários fios que formam uma mecha. Cada mecha é única. Tanto que esteja apontando para um lado, esteja que uma é um pouquinho maior que a outra, seja que uma está um pouco mais fina, enfim. Cada mecha do seu cabelo é única. E os personagens de anime que você for desenhar, qualquer personagem que você for desenhar, você tem que fazer essa mesma impressão de cada mecha ser única. Então, tu mesmo vendo o Kaneki aqui tendo várias mechas, tendo muitas mechas no cabelo dele, todas as mechas, ela tem um aspecto único. Então, ou ela é um pouquinho mais grossa do que a do, ou ela é um pouquinho mais fina, ou ela é um pouquinho mais comprida, ou ela é um pouquinho mais curta, ou ela é um pouquinho mais pontiaguda, e vai variando. Quanto mais mechas você tem que ter, mais variedade você tem que aplicar nelas. Então, cada mecha tem que ser única. Sempre modifique, nem que seja pouquinha coisa, mas modifique isso. Outra coisa que eu te aconselho é clicar na playlist tutoriais de desenho. Assim que acabar esse vídeo vai estar aparecendo uma playlist tutoriais de desenho. O primeiro vídeo dessa playlist é um vídeo ensinando a desenhar cabelo. Então se você tem dificuldade nessa parte, eu aconselho você a assistir. Eu dei essa dica, que é a dica meio que principal, mas lá no vídeo eu decorro mais sobre isso e eu passo mais dicas além dessa, né? Então é bem interessante que você assista a playlist no final desse vídeo agora. Outra dica também muito legal, que tem o formato do rosto dele. Olha como o formato do rosto dele é um formato que não é muito quadrado, porque ele é personagem mais jovem, não aspecto de um adolescente, como 90% dos animes. Então ele tá mais no aspecto mais oval. Então tu vê que ele tem sim uma projeção, ele é um pouquinho mais pontiagudo, mas ele não chega a ser aqueles pontudo, aqueles rostos. Tudo bem que tá meio que a parte ali do pescoço dele que tá meio que tapando, então não dá pra ver exatamente, mas tu consegue ver mais ou menos que ele não é um rosto muito pontudo.
um rosto mais oval. Então ele tem uma projeção, mas ele tem um rosto mais largo um pouco. Então perceba como tem bastante espaço sobrando, tem bastante espaço sobrando nas bochechas, tem bastante espaço sobrando no nariz, tem bastante espaço sobrando no rosto dele. Ele não é um rosto muito detalhado. E a questão dos olhos. A questão dos olhos é uma parte importante que eu sempre falo nos animes, que elas fazem muita diferença. Tanto que no projeto 30 dias, que é um projeto que, se você não está acompanhando ainda, vale muito a pena. Se você, não sei quando você está assistindo o vídeo, que talvez já tenha concluído o projeto, vale muito a pena, tá? Tem uma playlist aqui no canal também, entra no canal e entra sobre esse projeto 30 dias, que eu tô querendo fazer no projeto de te ensinar a desenhar animes completamente do zero em 30 dias. Então, cada dia eu tô te passando uma dica, cada dia eu tô te passando um desafio, cada dia eu tô te passando algo diferente para que você melhore mais ainda os seus desenhos. Então, nesse projeto 30 dias, no dia 5, que foi ontem que foi postado, eu falei, no dia 4 foi postado, eu falei sobre olhos. E olhos é uma parte muito importante, porque ele é a parte mais importante do desenho. Por quê? Porque é ele que vai dizer o que está acontecendo no desenho, qual é a sensação, qual é a emoção, o que o personagem está pensando, tu vai ver pelo olhar do personagem. Pode ver que 90% dos personagens mais sérios, mais reclusos, menos assim comunicativos, eles têm personagens com olhos mais fechados. Eles não têm a característica de abrir muitos olhos, eles não fazem personagens com olhos muito abertos. E a mesma coisa acontece ao inverso. Se você for ver e desenhar personagens muito sérios, for desenhar personagens muito descontraídos, personagens muito animados, a tendência é que os olhos deles sejam um pouco maior, para que fique mais fácil de perceber isso. Então isso é muito legal de você lembrar. Então os olhos aqui do Kaneki, apesar de ele ser um olho grande, a pupila dele é pequena. Então dá um aspecto meio estranho. E isso é o que ele quer que aparente. O autor desse anime, quando o Kaneki se transforma assim, ele quer que tu olhe estranho realmente. Ele quer que choque a sua imagem dele. Porque ele fica de uma forma demoníaca, ele fica de uma forma muito violenta, ele fica de uma forma diferente. Ele fica tentando se controlar, então é importante que tenha um aspecto mais bizarro. Então não é comum tu fazer um olho grande e uma pupila pequena. Esse autor fez. Não é comum tu fazer um personagem com cabelo branco. Esse autor fez. Não é comum tu ver um personagem com olho preto. Esse autor fez. Então tu percebe o que o autor queria fazer? O autor queria dar uma diversidade, dar uma característica muito única pro Kaneki. Porque é isso que ele quer que tu pense quando ele se transforma. Outra pessoa, completamente fora do comum. Uma pessoa realmente estranha, podemos dizer assim. E o Kaneki, o traço dele sugere isso mesmo. Não é comum tu ver personagens com os olhos grandes, com pupila pequena e principalmente olhos vermelhos ou assim, olho preto, né? Então, isso é o que é o mais importante que você entenda nesse vídeo inteiro. O que o autor está querendo passar e como isso pode ser representado, pode ser demonstrado pelo traço dele, pelo que o personagem está dizendo. Isso é muito importante até mesmo para que você que gosta de criar seus personagens sempre lembre o que eu quero que o meu personagem passe. Isso é muito importante para a criação dos seus personagens. Todos os grandes autores, todos os artistas que você admira que cria personagens próprios, eles sempre pensam isso antes de desenhar. Isso é uma questão muito importante também no desenho. O planejamento do que tu vai fazer é muito importante, às vezes até mais importante do que na hora que você realmente vai fazer as coisas. Então isso já fica mais uma dica também. Então o traço dele não é um traço muito complexo. A parte mais difícil que eu diria é o cabelo ali, para tu ficar um cabelo bem suave, um cabelo bem liso. Mas tenta fazer realmente cada mecha única, faz mechas bem pontudas, aponta bem o teu lápis para ficar uma ponta mais fina, para fazer com mais facilidade. E tirando isso, o formato de rosto é um formato mais ou menos padrão de anime e o olho que tem essa característica especial. Como eu falei, ele tem bastante espaço sobrando no rosto dele, então é um rosto um pouquinho mais largo. Tenta fazer uma cabeça um pouquinho maior, porque é um rosto um pouquinho mais largo. A boca não ocupa muito espaço, o nariz não ocupa muito espaço, tu vê que tem bastante espaço sobrando no rosto dele. Então agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime pra gente ver como essas características se repetem em outros personagens. Eu botei essa imagem que não é muito boa, mas realmente está bem difícil de achar a imagem desse anime. Mas, em minha defesa, até onde eu saiba, ninguém desenha outro personagem no seu Kaneki. Vou explicar o porquê. Eu não assisti esse anime, comenta aqui embaixo se ele é muito bom, se ele vale a pena. E
tudo que eu ouvi falar é só do Kaneki. Eu nunca ouvi falar de nenhum outro nome desse anime aqui. Então eu não imagino que nenhum outro personagem se destaca. Tipo meio Death Note, assim, sabe? Então o que eu tenho pra dizer? Eu vou usar essa imagem que não é uma imagem muito boa, mas que tá difícil achar uma imagem com vários personagens desse anime. Mas dá pra ver mais ou menos as características especiais assim que eu tenho pra falar. Então vamos lá. Olhos mais abertos, olhos maiores. Tu vê que o personagem da esquerda tem o da roupa amarela. Tu vê que o da personagem da direita também tem. Agora tu vê já que os dois personagens de baixo já não tem isso. São os olhos mais fechados. E tu percebe que o aspecto de sério dos personagens dois abaixo estão bem maiores do que os de cima. Os dois de cima parecem personagens bem mais tranquilos, bem mais simpáticos do que os de baixo. Então tu percebe exatamente isso que eu tinha falado. Do como o tamanho do olho fica mais difícil de perceber a sensação dele, a emoção dele. Então dá um aspecto de ser um personagem mais frio, dá um aspecto de ser um personagem mais inacessível, mais fechado, mais retraído. Então isso já fica bem legal de tu ver, que eu tinha falado. O formato do rosto deles, eles estão um pouquinho diferente, porque eles estão mais lateralizados, tanto esses dois da esquerda, quanto os da direita, que nem dá pra ver direito. Mas tu vê que é um aspecto mais oval. Tanto que até o menininho aqui tá com o rosto um pouco mais pontiagudo. Mas eles seguem mais ou menos o formato assim, de um rosto mais largo um pouquinho. Então todos têm bastante espaço sobrando no rosto. Um pouco pontiagudo, não tanto, não é um queixo tão pontudo, mas ele é um pouco mais projetado sim. Mas novamente eu imagino que tu só vai desenhar o Kaneki mesmo, mas fica a dimensão rosa. E o cabelo é o que mais se aproxima do que eu falei realmente de tudo do Kaneki. Então todos os cabelos com muitas mechas. A única que tem menos mechas é a menina ali da direita, olha só que ironia. Mas tanto o da esquerda, de baixo cinza, quanto o personagem da esquerda amarelo, também tem bastante mecha, o cabelo bem assim, com muita mecha mesmo, muita mecha fina. Então, tu percebe outra característica em comum com o Kaneki. Então, o que eu tenho para dizer? Primeiro, pra mim fica nítido que o personagem que tem mais chama destaque nesse anime aqui, mais chama destaque nesses 5, é o Kaneki realmente. Ele é o mais diferente, ele é o único cabelo branco. Tudo bem que tem um da esquerda ali, mas ele já tem um traço bem mais comum, mais parecido com o figurante realmente. Então, o Kaneki, ele serve muito disso, ele serve ponto de destaque, além de que eu sei que tem um contraste dele da forma que ele não está transformado, tá? Comenta aqui embaixo se você quer uma explicação mais detalhada desse anime, que eu pegue um comparativo do Kaneki antes para depois. Pode comentar, quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mas eu fiz algo mais aberto, algo mais amplo, porque não é muito complicado traçar esse anime, então não tem muito o que explicar. E como eu falei, eu imagino que tu só vai desenhar o Kaneki, como o Death Note. Acho muito difícil que alguém desenhe além do Kira e do L. No máximo um Nier, um Melo ali, se tu for muito maluco, a Missa e acabou. São 5 personagens que tu vai desenhar. Então eu não entrei muito em detalhes sobre os traços dele. Agora, por que você deve desenhar esse personagem assim? Porque são personagens com traços bem diferentes. Como eu falei, o Kaneki ele tem características bem únicas. E quanto mais características únicas você fazer, quanto mais personagens diferentes você fazer, traços diferentes você dominar, mais rápido será a sua evolução. Então sempre procure desenhar animes diferentes, personagens diferentes, posições diferentes, que você vai estar sempre evoluindo nas suas artes. Então espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo. Clica na playlist do desenho para ver várias outras dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!